amigo do agro! Estamos de volta com mais um episódio do nosso New Holland Cast Café com Agro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Conectar Agro, essa solução que vem para ajudar você, produtor, que quer conectar a sua fazenda e seus equipamentos, para que você tenha o maior rendimento possível da sua operação, tendo em vista toda a produtividade da sua lavoura e também dos seus equipamentos. E para dar início a esse bate-papo, eu vou chamar o nosso host, Thiago, que vai apresentar essa mesa de convidados muito especiais e que está recheada de novidades para vocês. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso New Holland Cast, o seu Café com Agro. Neste episódio, nós vamos conversar sobre Conectar Agro. Para isso, eu convidei algumas pessoas bem especiais e eu vou deixar que elas se apresentem. Vamos lá! Olá pessoal, Renato Coutinho, da New Holland, sou especialista de conectividade, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olá pessoal, eu sou o Caio Cavalcante, especialista em PLM das revendas New Holland marca veículo. Olá pessoal, eu sou Otávio Celidônio, diretor executivo aqui do AgriHub, do sistema Famato, um hub que leva inovação e tecnologia para os produtores. Sejam todos bem-vindos, não só nossos convidados, como você aí do outro lado. Pega o seu café e escuta aí com a gente. Para começar, como é a conectividade na área produtiva no Centro-Oeste, a maior área produtiva do Brasil? Esse questionamento é extremamente relevante e eu queria trazer para essa conversa o Otávio. Vai lá, Otávio. Realmente, essa é uma questão muito importante, porque quando a gente fala em tecnologia, aplicação de tecnologia no campo, a conectividade é ponto central. E, infelizmente, apesar dos nossos campos darem um show em termos de produção, a gente ainda tem uma conectividade muito aquém das necessidades, da expectativa aí dos produtores do nosso estado. Para que vocês tenham uma ideia, quando a gente fala em cobertura iluminada, aqui no estado do Mato Grosso, onde nós estamos, por exemplo, só 5% da área produtiva está iluminada com conectividade 4G, possui internet 4G. E isso é muito pouco, muito aquém das necessidades dos nossos produtores que querem conectar suas máquinas. Então, fica um desafio. A gente tem máquinas modernas, a gente tem condições para produzir com alta tecnologia, mas realmente a gente não consegue tirar todo o potencial devido a essa questão da falta da conectividade. Falando em São Paulo também, nós ainda aqui também estamos sofrendo infelizmente, com a falta de conectividade, de cobertura. Mesmo sendo um estado já servido, a gente ainda passa por grandes dificuldades para que nossos produtores tenham esse acesso. O Conectar Agro vem nos ajudando, a gente vem levando essas informações para o cliente, mas o nosso estado também ainda sofre com a conectividade. Ambos com problema de conectividade. Nós estamos falando do maior estado produtor de grão do Brasil, o Mato Grosso, que tem uma das piores ofertas de cobertura em área de conectividade, e o estado de São Paulo, o estado mais relevante em produção de cana, que tem a melhor conectividade comparativa dos estados, entre os estados do Brasil, e que mesmo assim sofre. Só para ter uma ideia da dimensão do problema que estamos falando, né? Pegando um gancho, a gente tem um problema, a gente tem um desafio. E considerando esse cenário, o que a New Holland fez? A New Holland, como uma excelente empresa aí, não cruzou os braços e reclamou da situação. Ela viu uma maneira de agir em cima do problema. Sabemos que todos nós queremos a conectividade pública lá no campo, assim como temos na cidade. Mas a New Holland, desde 2019, foi uma das fundadoras do que era uma iniciativa em 2019 chamada Conectar Agro, onde se uniram outras empresas, inclusive concorrentes, mas em prol de um bem comum, que é estimular essa conectividade nas áreas produtivas, sabendo do impacto que isso pode trazer para o setor e para o Brasil. E essa iniciativa, que começou em 2019, se transformou hoje numa associação civil sem fins lucrativos com esse objetivo simples, porém muitíssimo importante para o setor e para o Brasil, que é endereçar a questão de ter conectividade nas áreas produtivas do país. Maravilha, e é interessante porque a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de conectar o campo, ligar a empresa, ligar as concessionárias, ligar o produtor, todo mundo conectado. E a gente falou de Conectar Agro lá no título, a gente falou de Conectar Agro agora, e vamos passar um pouquinho na questão do conceito. Vamos relembrar para o pessoal que está escutando a gente o que é o
Conectar Agro? Isto é bastante importante para ficar claro para todos os nossos ouvintes aí o que é o Conectar Agro, né? Primeiro ponto para a gente já esclarecer o mito, né? O Conectar Agro, ele não é um agente de telecomunicações, então ele não implanta rede, ele não coloca conectividade. Mas o que é o propósito principal do Conectar Agro, que ele realizou e vem realizando aí com maestria? Primeiro, unir os agentes que são responsáveis por implantação de rede de telecomunicações. Isso do ponto de vista do lado tecnológico. Depois, do lado agrícola, unir todos aqueles que possuem suas soluções estancadas para fazer uso em cima dessa conectividade. Entender os dois lados e chegar num ponto comum onde que possa permitir a instalação da conectividade nessas áreas, mostrando o valor que isso pode trazer para o setor e para a sociedade de uma forma geral. Então, hoje o Conectar Agro atua fortemente em estudar novos modelos de implantação de sistema de telecomunicações, mitigar principalmente e evitar que haja uma segmentação tecnológica. O que é isso, né? Instalação de várias tecnologias de conectividade no campo, onde só uma aplicação funciona, o restante fica aquém. Uma das primeiras definições dessa maravilhosa associação foi a constatação de que a conectividade que realmente traz a transformação digital no campo, ela tem que ser simples, aberta e acessível. Simples, porque nós temos que, principalmente, ser usuários, né? Não vamos manter essa conectividade. Quem tem que manter a conectividade é quem tem no seu core business prover a conectividade. Acessível, porque ela tem que estar intimamente pronta para falar ou para ser utilizada nos nossos smartphones. É o dispositivo mais utilizado no mundo hoje, onde a gente fala nele, né? Porque hoje não é mais somente para ligação, mas para várias coisas. E aberto para que todo mundo possa fazer uso dessa conectividade, seja quem vive ou quem visita o campo, e assim promover realmente a transformação digital. Das 8 fundadoras, já temos mais 20 empresas aí que se uniram a essa associação, ou seja, que entenderam o propósito e estão firmando aí, que estão alinhadas com o propósito da associação, que tem uma interlocução muito grande com os agentes, o Ministério, a Agência de Telecomunicações, vários governos, e esperamos aí fazer girar cada vez mais rápido essa roda, essa engrenagem que instala sistema de telecomunicações no campo. E aí a gente já mapeou que realmente acreditamos que o mínimo que precisa no campo hoje, aceitável, que realmente vai trazer esses 3 aspectos que eu falei, é um 4G e principalmente em bandas ou frequências baixas, que é os 4G em 700 MHz. Esse é o propósito da associação, vem fazendo com sucesso, alguns milhões de hectares cobertos, ainda muito desafio para fazer, porque o problema é do tamanho do Brasil. Depois de ter explicado um pouco para vocês aí do que é o Conectar Agro em si, e a gente aí nessa empreitada para conectividade, né? Gostaria de ouvir um pouquinho do meu amigo Otávio aí sobre para que essa conectividade na área produtiva, né? Sabemos que existem alguns também mitos de que a conectividade na sede é suficiente. Pode falar um pouquinho aí, Otávio? Pois é, Renato, bom você levantar esse ponto mesmo, porque realmente a gente precisa incentivar os produtores a investir também na conectividade, a trazer para as fazendas, e é isso que você comentou, né? Existe uma tecnologia que o Conectar Agro defende, nós concordamos com isso, por isso que o AgriHub também é muito parceiro do Conectar Agro. A gente tem trabalhado com as mesmas bandeiras aí e colaborando sempre muito, porque que a gente percebe hoje é isso, né? Só 5% da área do estado é iluminada com conectividade 3G ou 4G, mas a maioria dos produtores investiram em conectividade na sede das fazendas. Essa conectividade na fazenda já é importante, porque ela já permite o produtor se comunicar com a cidade, acessar serviços e fazer com que ele entregue as questões básicas, por exemplo, fiscais, né, emissão de notas, etc. Com certeza isso já é um passo importante, mas é fundamental que a conectividade realmente extravase a área da sede, das casas onde as pessoas estão só no período da noite e chegue no campo, porque é lá na ponta que realmente a conectividade vai fazer diferença para aumentar a nossa produtividade, a eficiência das máquinas, das coisas. A gente precisa muito da conectividade para, por exemplo, monitorar o clima, ter informações do clima em tempo real, e sem conectividade a gente não consegue fazer isso. Acessar informações das máquinas, evitando problemas, fazendo com que a gente consiga administrar de forma mais eficiente tudo isso, e tomada de decisão em tempo real.
Acho que isso que é a agricultura digital, que muda, por exemplo, uma agricultura de precisão, onde a gente pensa cada dia colocar insumos na hora e na quantidade exata em cada metro quadrado. A agricultura de precisão é um conceito que já existe faz tempo, mas o que muda da agricultura de precisão para a agricultura digital é justamente a entrada desse novo conceito de fazer isso em tempo real. Isso só é possível com uma boa conectividade com a internet, para que a gente consiga, em tempo real, por exemplo, monitorar, tirar imagens ali para verificar a cor de uma planta e mudar a adubação em tempo real, verificar se está vindo uma chuva e decidir se a gente deve parar ou continuar. Uma aplicação pode ser perdida caso aconteça uma chuva em cima. Enfim, e as aplicações não param, quer dizer, cada vez mais a gente pensa em ter as atividades de forma automatizada, e a automatização não existe se não tiver esse tipo de infraestrutura básica. Por isso que esse trabalho que o Conectar Agro hoje faz é tão importante, e a gente acredita e está junto, com certeza. É isso aí, Otávio. Nós, como concessionário, sentimos essa dor do cliente, e a nossa visão é exatamente essa, é entender essa necessidade. Por isso a gente vê com bons olhos, de suma importância, o produtor estar conectado, até porque hoje nós temos um portfólio de máquinas com conectividade, e sem essa infraestrutura a gente não consegue usá-la, né? Ter esses dados na palma da mão para tomar decisão. A gente sabe que para o produtor tempo é dinheiro, né? Então a gente, quanto mais rápido a tomada de decisão com conectividade, é um ganho. Hoje a gente tem máquina conectada em serviços para alertas preventivos, alertas graves, médios. Então a tomada de decisão é bem mais rápida. Por isso é de suma importância a conectividade. Além também do exemplo como o clima, extrair mapa, enviar mapa. Há pouco tempo atrás, como está sendo avassalador, o produtor tinha que ter uma pessoa correndo o campo por não ter conectividade, com um pendrive, enviando projeto, buscando projeto. Com a conectividade no campo, tudo isso deixa de existir, né? Tudo remoto, a gente consegue enviar dados e receber em tempo real. Além de monitoramento de frota, a gente vê como concessionário a importância gigantesca que tem esse tema. Futuramente, né, todo o nosso portfólio vai estar conectado, e a gente precisa que o campo esteja preparado para isso. Nossos produtores tenham isso, para ter a ferramenta e ter como usá-la. Hoje o concessionário consegue monitorar, desde que tenha conectividade, consegue receber e enviar arquivo, e a tomada de decisão é mais rápida. A gente tem exemplos na nossa região de produtor de cultura perene que não tinha essa conectividade, tinha essa dificuldade de logística, de perder tempo, de ter alguém, a logística de ter alguém para correr a fazenda, para buscar. Hoje não mais, né? Já iniciou-se um trabalho com o Conectar Agro e consegue enviar dados e receber em tempo real, e as tomadas de decisões, né? Dados em mãos, a gente vê como concessionário a importância desse tema. Show de bola, pessoal. A gente percebe que existe realmente um problema, mas também existe a iniciativa para corrigir esse problema e tornar possível essa solução oferecida pela conectividade. E aí eu queria perguntar para o Otávio, por que o produtor não investe em conectividade? Por que a gente sente essa deficiência, Otávio? Olha, Thiago, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque tem muito a ver com uma série de questões, dentre elas alguns ruídos de excesso de informação, eu diria. Por exemplo, o produtor olha para as tecnologias e vê alguém falando, poxa, tem o sistema de 700 mega, aí tem um de 200, agora tem internet satelital. E o produtor, obviamente, ele olha e fala assim, cara, por que eu vou investir, né, a conectividade 5G, por exemplo, por que eu vou investir aqui numa comunicação 4G se de repente vai vir alguma coisa boa? E ele entra naquele compasso de espera, querendo aguardar aí a tecnologia um pouco mais consolidada, e não faz nada. Mas isso é um erro, com certeza, porque, enfim, primeiro que as tecnologias hoje já chegam já com esse pensamento de ter uma fácil atualização, e ele não deveria ficar esperando, porque com certeza sempre a gente vai ter no nosso horizonte a perspectiva de algo mais interessante, mais potente. E outro problema sério, que é um problema um pouco humano ali, né, Thiago? O que acontece? Olha só, quando a gente chega e fala que vai colocar uma torre num local, aquela torre com conectividade 4G aberta, que é o que o Conectar Agro defende, o que nós também defendemos, ela vai beneficiar todo mundo que está ali no entorno. Não interessa se a pessoa pagou ou não.
E aí, justamente, o problema que acontece é que acaba que sempre tem alguém que não está disposto a investir nessa conectividade no entorno da torre, e isso acaba minando os esforços daqueles que querem, entendeu? Então, uma pessoa que quer pagar, olha, de repente, o vizinho, alguém que não quer colocar o recurso ali e vai desistindo. Então, por isso que foi muito importante, mais uma vez, né, ter um trabalho como o do Conectar Agro, que hoje vem discutindo formas, arranjos de empresas para criar mecanismos, benefícios que consigam driblar essa questão da falta de colaboração de alguns produtores e consegue criar vantagens reais para quem quer investir. Então, isso é muito importante, a gente pensar nessa dinâmica de jogo, né, que a gente chama, para conseguir avançar nesses contratempos aí e realmente fazer com que haja, então, um avanço, o produtor que quer investir tenha isso de forma mais tranquila e sabendo que ele não vai colocar o dinheiro dele para beneficiar uma pessoa que não está disposta a ajudar. Eu acho que seria até legal o Renato até trazer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais desse tipo de situação em que o Conectar Agro, através do arranjo de empresas ali, tem conseguido pensar em boas soluções. Exatamente, Otávio, até reforçar uma palavra que você utilizou aí, colaboração. Todas as empresas que fazem parte hoje colaboram nesse pensamento de como driblar questões que nos trouxeram aqui nessa situação de falta de conectividade na área produtiva. Isso é um problema grande, mas que pode ser enfrentado, a gente já mostrou que pode ter resultado, mas a gente cada vez mais quer ir sobre o tema onde a gente consiga que o negócio que essa conectividade vai trazer para todos aqueles que vão fazer um investimento se justifique de uma forma bastante transparente, seja o produtor, sejam empresas que possuem suas soluções, e atualmente a gente tem trabalhado fortemente com alguns estados, né, principalmente os estados aí que têm sua base agrícola, que entenderam a importância em investir na conectividade como infraestrutura. Então esse é um grande exemplo que eu trago aqui também, uma ação institucional da associação que depois de formada conseguiu essa interlocução, onde a gente tem esse diálogo aberto, mostrando uma parceria, eu acho que público-privada, que esperamos que em breve tenhamos resultados aí concretos de programas também que possam estimular, principalmente áreas com menor número de produção agrícola, né, um índice menor do PAN, que aí sim precisa de uma intervenção do poder público, e as outras que têm o índice de produção agrícola por município já bem significativo, elas tomem a consciência de que a conectividade só vai fazer aquilo que já é grande crescer mais ainda. Legal, pessoal. E agora uma pergunta, acho que extremamente importante para quem está escutando a gente lá do outro lado e de repente tem um problema de conexão na sua propriedade e ele está querendo buscar uma resposta aqui com a gente. Como é que eu, cliente, faço para conectar a minha propriedade? Basta procurar um concessionário New Holland mais próximo, né, para que a gente possa acessar o time do Conectar Agro, para que possa mapear, entender a fazenda, né, e dar sequência nesse processo. Isso é legal que o Caio colocou aqui, e também a questão, Thiago, porque uma das entregas do Conectar Agro é dar resposta para quem quer conectar a sua fazenda. Todos aqueles que participam do Conectar Agro hoje conseguem realmente ter um caminho onde possam ter a resposta da possibilidade de conectar a sua fazenda, conhecer os novos arranjos que estão sendo feitos, conhecer como ele verifica se tem ou não conectividade mais próxima. Isso é um papel importante também da associação. Maravilha, Renato. Olha só, a gente bateu um papo muito interessante, muito fluido, eu acho que muito relevante para o produtor rural que está buscando essa solução, como foi falado aí, e já foi falado em outros episódios, tempo é dinheiro. Caminhando já para o nosso encerramento, eu queria pedir para o Renato deixar uma mensagem aí para finalizar esse episódio com chave de ouro. Vai lá, Renato. Legal, vou aqui tocar em mais um ponto que realmente deve estar na cabeça de todo mundo que tem acesso a algum canal de comunicação. Mas e o 5G? Vocês estão falando em 4G e o 5G está aí, né? Bom, recentemente a gente teve o leilão de 5G, algo que é importantíssimo, né? Não sei se ficou bem claro na fala do Otávio quando ele disse que a tecnologia já é evolutiva. O que significa? Significa que hoje na comunicação celular, a partir do 4G, a gente vai ver várias evoluções. Não vamos parar no 5G, mas essa tecnologia, a partir do 4G, ela já é uma tecnologia que tem a sua programação de evolução a fim de manter
a compatibilidade com os nossos telefones, com os nossos dispositivos que vão usar ela na sua evolução natural, para que isso seja gradativo e não seja excludente. Então, a partir do 4G, a gente sempre vai ver essa evolução. Lembrando que não pode se dizer que o 5G é melhor que o 4G, porque é maior. Ele tem características de entrega de algumas questões técnicas, principalmente 3 fatores de massividade de dispositivos conectados, ultra banda larga e baixíssimo atraso na comunicação, que são características que hoje, para as aplicações do agro, ainda vai chegar a ter a necessidade, mas não imediata. A gente não tem nada estancado aguardando o 5G, né, de aplicação. Por outro lado, o leilão mostrou aí a força da associação que sensibilizou principalmente os órgãos regulatórios para olhar o leilão de frequências de um ponto de vista que não é arrecadatório, ou seja, ele não foi focado em arrecadar recurso financeiro para o governo, ele foi focado em ter compromissos. Esses compromissos são extremamente importantes para a nossa conectividade rural, que são compromissos de cobrir mais de 31 mil quilômetros de estradas, cobrir escolas nas áreas remotas, e também levar o ponto de internet, né, de saída da internet, o que a gente chama de backhaul, para cidades menores de 30 mil habitantes. Isso é importantíssimo, né, do ponto de vista de infraestrutura, para a gente alavancar. O papel do Conectar Agro nisso tudo, Thiago, é acompanhar se esses compromissos serão cumpridos e se serão cumpridos a ponto de realmente contribuir na transformação digital do campo. A conectividade ela é essencial e é um problema transversal, como a gente viu, desde aqui do Mato Grosso até as áreas mais privilegiadas, vamos dizer assim, como do estado de São Paulo. Mesmo assim, lá é um grande problema, um desafio que precisa ser superado. Mas ela é uma ferramenta, né? Ou seja, é uma estrada. Então, a gente tem uma estrada, colocando conectividade, a gente tem a estrada pronta, mas para realmente usufruir dessa estrada, dessa infraestrutura, a gente precisa estar preparado. E esse estar preparado, ele demanda que o produtor ainda busque muitas coisas além para tirar o máximo potencial da sua lavoura. Isso é realmente buscar soluções digitais, encarar essa transformação como algo contínuo. A cada dia o produtor vai ter que buscar uma solução nova para ir aumentando dia após dia o ajuste fino de aproveitamento, de automatização das máquinas, aproveitamento aí dos potenciais da lavoura. E para fazer isso com maestria, o produtor vai ter que se preparar cada vez mais como um grande analista de dados, desenvolver essas competências para usar a informação, usar os dados, entender aonde ele pode aplicar cada vez melhor esses recursos. Tenho certeza que a própria New Holland, o Conectar Agro, estão e vão trabalhar cada vez mais nisso, porque isso é algo essencial para construir um diferencial competitivo. E empresas como essas associações, com certeza, têm uma estratégia de futuro bem feita e vão trabalhar duro para transformar essa conectividade em sucesso cada vez mais. Eu, como mediador e não especialista do assunto, percebo que o Conectar Agro é o caminho para o sucesso no futuro do agronegócio. Sem dúvidas, Thiago. Conectar Agro é a solução New Holland que vai ajudar todos os produtores a monitorar não só seus equipamentos, mas também sua produtividade. Eles vão conseguir usar todas as soluções e serviços conectados que a New Holland tem. E se você, produtor, quer saber mais sobre esse tema, procure seu concessionário mais próximo. A New Holland está aqui para ajudar você a conectar a sua fazenda e melhorar a produtividade do seu negócio. Muito obrigado por estar presente com a gente até aqui e não percam os nossos próximos episódios. Eu queria agradecer agora o Renato, o Caio, o Otávio pela participação extremamente importante e rica. E eu queria agradecer você que investiu seu tempo em estar aqui com a gente e que você possa usar dessas informações para transformar o seu negócio. Muito obrigado pela sua parceria e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.